glória a Deus. Vamos lá. capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus
Cristo. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Amados irmãos, hoje, culto titulado Culto de Doutrina. Então é o dia em que nós vamos aprender mais especificamente, né? Nós geralmente separamos um assunto específico para tratar dele com a igreja, né? Para que nós venhamos aprender juntos, tanto quem está pregando, quem está ensinando, como quem está ouvindo. Essa palavra, Pedro estava falando a respeito de Jesus, a pedra de esquina, a pedra angular, aquela que os homens rejeitaram e não quiseram, mas ele se tornou a pedra principal. Naquela época e também hoje nós temos os pilares, né? Mas naquela época que era usado um material um pouco mais inferior que usamos hoje, eles utilizavam bastante nas fundações pedras e nos cantos das edificações, que era onde realmente ia pegar o peso, eles colocavam pedras maiores, pedras principais, que iam dar suporte, na verdade iam sustentar a estrutura que ali estava. Por isso que essa expressão é usada por Pedro, falando sobre a pedra principal, Jesus Cristo. E quando ele chega aqui no versículo 5, ele diz assim, ó, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Nós agora também somos pedras. A pedra principal é Jesus, mas nós, cada um de nós que aqui estamos, somos uma pedra dessa edificação. A Bíblia diz que nós somos também o corpo. A Bíblia sempre vai tratar de igreja como uma unidade. Quando ele fala do corpo, ele fala de membros que têm que estar ligados uns com os outros. Se eu cortasse o meu braço, aqui eu consigo movimentar, ele tem vida, o sangue está correndo nesse braço. Ele tem sua temperatura normal de ser humano, né, para provar, tem pulsação. Então nós sabemos que esse braço aqui, ele está vivo, mas se eu cortar ele e jogar ele perde todas essas propriedades. O sangue não corre mais. A temperatura também não vai ter mais, pelo contrário, ela cai, ela esfria, porque se torna agora uma parte morta. Quando algo é arrancado do corpo, morre. É por isso, irmãos, que quando alguém toma a decisão de largar Jesus, de ir embora da igreja, ela morre espiritualmente, porque foi tirado do corpo. A seiva, o sangue, na verdade, não estamos nem falando de água. O sangue, na verdade, espiritual de Jesus não corre mais. Jesus é o único que tem poder de reestabelecer um membro e fazer com que esse sangue corra novamente. Tanto é que quando Pedro corta a orelha daquele soldado, Jesus rapidamente pega aquela orelha e põe no lugar, porque só ele tem esse poder. E nós somos pedras dessa edificação. Então estamos falando a princípio de unidade. É algo que devemos lutar para manter. Porque a Bíblia diz que uma casa dividida, ela não subsiste. Se o próprio reino de Satanás, disse Jesus, fosse dividido, não subsistiria.
Como é que algo pode dar certo diante de Deus se não for unidade? Como? Como pode dois andar juntos se não há concordância? Me explique. É a palavra que diz. A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo opera na unidade. Quer ver a manifestação do Espírito Santo? Venhamos a dar as mãos, suportando uns aos outros, diz a palavra de Deus. Muitos ministérios estão falidos, porque esqueceram esse princípio. Esqueceram que as coisas de Deus, quando a Bíblia diz que há um corpo e a cabeça é Cristo, é porque nós estamos anexados, ligados diretamente a Jesus Cristo. Unidade. Porém, não é especificamente sobre isso que eu quero falar, mas quero iniciar dizendo que se não houver unidade, também não há vitória. Se não houver unidade, não há crescimento. Se não houver unidade, não há Deus, não há o Espírito Santo. A palavra nos ensina isso. É um princípio. A Bíblia diz, depois nesse versículo, quando ele fala que nós também somos pedras vivas e somos edificados casa espiritual, aí ele traz outro passo, pode-se dizer assim, outro item. Ele vai falar assim, ó, e sacerdócio santo, e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós não só somos pedra dessa edificação, nós não só temos que andar em unidade, como nós também temos a responsabilidade de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, como sacerdotes. Sacerdócio, olha o que a palavra está dizendo, sacerdócio santo. Mas para falar de sacerdócio santo, nós temos que entender algumas coisas. Na verdade, eu vou reproduzir, porque com certeza os irmãos já ouviram esses assuntos muitas vezes. Mas veja bem. Primeiro, na época de Moisés, na época em que o povo ele foi tirado do Egito e levado a um deserto para caminhar até uma terra prometida, era necessário que esse povo fosse doutrinado, ensinado, cuidado dentro dos princípios de Deus. Foi aí que nasce o cargo eclesiástico de sacerdote. Eu estou usando como figura, né? No meio religioso daquela época, nasce o sacerdote. O sacerdote que eu digo queria ter características. Não era um sacerdote de palavras, de boca, aquele é sacerdote, não. O sacerdote teria características. Deus manda que fosse produzido um templo, um tabernáculo, para que o povo em unidade adorasse a Deus naquele lugar. Mas haveriam pessoas responsáveis por trazer esta adoração e oferecer esses sacrifícios. Haveria pessoas específicas. Eram os sacerdotes. Foi escolhido uma tribo.
uma família, para tratar desse assunto. Como eu ia falando, o sacerdote ele precisa ter características. E naquela época, se tinha uma coisa que era bem explícita como característica do sacerdote, eram as suas vestimentas, eram suas roupas. Israel entendia muito bem qual era o significado de cada item da roupa do sacerdote. O sumo sacerdote não usava uma roupa diferente somente para aparecer ou para dizer: não, eu sou o sumo sacerdote daqui, eu sou sacerdote. Não era para isso. A roupa do sacerdote tinha um significado. A roupa do sacerdote era constituída, os irmãos que é cristão me ajudem se eu esquecer alguma coisa, mas a roupa do sacerdote era constituída de uma mitra, uma espécie de turbante. Nessa mitra tinha uma lâmina do juízo, uma peça feita de metal de ouro. Ela ficava pendurada mais ou menos na altura da testa do sacerdote. E nessa peça estava escrita Kadosh, ou santidade ao Senhor. A roupa do sacerdote também era constituída do peitoral do juízo. Era uma peça feita com pano e alguns metais, e era quadrada e ficava pendurada na roupa do sacerdote. A roupa do sacerdote também era constituída de duas pedras. Essas pedras eram colocadas em seu ombro. Era a pedra da memória. Tudo isso que eu estou falando vocês vão encontrar no capítulo 28 de Êxodo, a partir do versículo 4 em diante. Vocês vão encontrar tudo que eu estou dizendo. Eu vou trabalhar na tua vida. E a Bíblia diz que Deus trata com aquele sacerdote e Satanás teve que bater em retirada, porque houve arrependimento. Tudo isso representava na mitra do sacerdote. Mas há um segundo item, né, que eu falei, a lâmina, que está lá escrito santidade ao Senhor. Senhor. Aquela lâmina representava o arrependimento pelo pecado da arrogância. Não que o sacerdote fosse arrogante. Aquilo era para lembrar que o sacerdote não poderia ser arrogante. E quando Israel chegava para adorar, para oferecer seus sacrifícios, eles olhavam para o sacerdote e identificavam nele um homem de Deus chamado para aquela posição, e que eles podiam ter a confiança, eles poderiam conversar, eles poderiam se aproximar. O sacerdote não poderia cometer esse pecado de arrogância, falta de humildade. Isso representava naquela simples peça, porque a santidade é algo que tem que existir na nossa vida. Isso estava expresso na testa, exatamente aonde, irmão? Esses dois primeiros itens estão aonde? Na cabeça. Na cabeça. É aqui que muitas vezes o erro começa. Há duas portas de entrada: os olhos e os ouvidos. É por isso que a mitra, o turbante, ele cobria os ouvidos do sacerdote. Ele vinha até mais ou menos a sobrancelha, quase cobrindo os olhos. E naquela época o sacerdote tinha que ter a barba bem comprida.
para ficar somente os olhos representando que Deus é santo, e a maneira que ele ia olhar tinha que ser direcionada especificamente para o trono de Deus. Uma das portas de entrada é o ouvido. Satanás tem percebido essa fragilidade do ser humano, e quando ele consegue implantar algo, isso vai descer para o coração. A intenção dele é essa. A outra porta de entrada é os olhos. Sansão caiu nessa armadilha. Sansão era nazireu, separado. A Bíblia diz que o Espírito Santo tomava aquele homem com uma força tão grande e se manifestava nele com força física, que ele conseguia vencer qualquer inimigo. Mas os seus olhos era a sua fragilidade. Ele não podia enxergar uma mulher que logo ele a desejava, ao ponto de um dia, andando no lugar do inimigo, ele encontra uma mulher e ele gosta dela, ele chama os pais e diz: olha, eu quero aquela mulher ali. E os pais disseram: mas meu filho, será que não tem mulher aqui em Israel? Alguém da nossa nação? Ele disse: não, eu quero aquele. Foi exatamente o motivo da queda de Sansão. Tanto é que quando ele foi preso, a primeira coisa que o inimigo fez foi furar os seus 2 olhos. Foi só aí, quando na luta, no cárcere, empurrando aquela moinha, agora sem a força do Espírito Santo, morto espiritualmente e agora cego, foi que ele conseguiu olhar para dentro de si, detectar os seus erros e clamar a Deus e dizer: mestre, Senhor, dá-me a força do teu Espírito só mais essa vez. Foi ali onde chegou a conversão, para que possamos entender o que Deus quer verdadeiramente na nossa vida. Ele morreu, é verdade. Ele derrubou lá o templo. O templo caiu sobre os seus inimigos e sobre ele morreu, mas morreu crente. Morreu com uma aliança com Deus. Há 2 portas de entrada, mas há uma de saída. É a boca. Quando entra por aqui ou por aqui, por muitas vezes uma parte desce e outra sai. E por muitas vezes são palavras que vão ferir pessoas. São palavras que não vão produzir aquilo que Deus quer, mas o que o inimigo já estava esperando. Ele joga uma semente, ele prepara uma armadilha, depois ele se afasta e espera as coisas acontecerem. Nós temos que ter esse discernimento para não cairmos nessas armadilhas. Como sacerdotes, nós temos que usar uma mitra com uma lâmina dizendo santidade ao Senhor. A nossa mente tem que ter a santificação do Espírito. Nós já sabemos que não é fácil, irmão. Nós já sabemos disso. Jesus não enganou ninguém. Ele deixou bem claro que no mundo teríamos o quê? Aflição. Mas o que foi que ele disse? Tem bom ânimo, por quê? Eu venci. Ele disse: olha, eu estou te avisando, tu vai vir, eu vou te escolher, eu vou te chamar, mas eu estou logo te avisando, vai ter algumas dificuldades,
Mas não te esquece que eu já venci. Jesus fez a parte mais difícil, irmão. Morreu na cruz, nos dando a oportunidade de servir a Jesus. Então, o que eu estou pregando a respeito das características do sacerdote, espiritualmente elas vão habitar na nossa vida. O versículo não está dizendo aqui: vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo. Aqui não está dizendo que é para obreiro, que é para pastor, que é para... Não, a Bíblia está dizendo que é para todo aquele que chega até Jesus. Porque todos nós que chegamos a Jesus, nós sabemos que temos uma missão, já recebemos uma missão, que é de pregar o Evangelho, que é de ser luz, a Bíblia diz, de ser sal, para que outras pessoas cheguem até a igreja, cheguem até Jesus. A igreja de Jesus, ela tem passado por algumas situações na parte interna, aonde você vai ver em alguns lugares separações, você vai ver grupos sendo formados, uma igreja dividida em várias partes, porque muitos não estão atentando para isso, estão permitindo que as suas bocas falem aquilo que não é da vontade de Deus. E nós caímos muitos nesses erros. Muito. Não, irmão, eu nunca fiz isso não. É impossível. Impossível. É tão interessante quando alguém chega e lhe apresenta uma causa, lhe traz um assunto e diz: olha, fulano falou isso. Então essas coisas acontecem, irmão. Essas coisas acontecem, a maledicência. Irmãos, tem muitas pessoas que estão emprestando as suas bocas para Satanás. Estão virando sementes que vai brotar só coisa ruim para enfraquecer a igreja, para enfraquecer a amizade, para enfraquecer o amor, para enfraquecer a união. Mas nós temos que ter características de verdadeiros sacerdotes. Essas características do sacerdote naquela época não era só para diferenciar ele no meio humano, mas era para diferenciá-lo no mundo espiritual. Eu já falei aqui outras vezes, nós não vivemos em um mundo só material. Nesse momento em que nós estamos aqui, em que eu estou pregando, em que vocês estão ouvindo, analisando tudo que está sendo falado, nesse momento nós sabemos que há espíritos malignos, há demônios que não entraram aqui com destruição, porque os anjos de Deus estão aqui nos protegendo. Mas há uma maneira deles adentrar quando há uma brecha, quando damos uma brecha. Nós caímos, fala de mim, caímos muitas vezes em armadilhas que achamos que são coisas simples. Não, essa é coisa pequena, isso aqui não dá nada não. Às vezes nos encontramos começando com uma crítica construtiva a respeito da vida de alguém, né, na própria igreja, e daqui a pouco, e pode ter certeza de uma coisa, irmão, quando tem dois crentes conversando, que eles estão tratando de algo da igreja, que eles estão tratando de algo da vida de um irmão que precisa de ajuda assim e dará. A gente começa falando: não, o irmão precisa de ajuda, isso, e Satanás está ali todo tempo só jogando a certa. Mas ele fez isso. Mas foi assim. Mas olha só. Mas ele assim. Daqui a pouco, se você não vigiar, daqui a pouco você está conversando com o outro. Rapaz, aquele irmão presta para nada mesmo, não. Tinha que sair da dele. Sai do espírito e entra na carne e o bicho toma conta.
E eu vejo isso. E eu, por algumas vezes, eu me encontrei nessa situação. De ter que conversar a respeito de algo na igreja. E de repente, por uma displicência, está falando coisas que não era para estar falando. Tratando de um assunto da forma errada. É por isso que é necessário, todos os dias, nós pedimos a misericórdia de Deus, que esclareça o nosso entendimento, nos dê uma visão, né? Uma visão de Deus, para a gente tratar de determinados assuntos segundo a palavra, segundo a vontade de Deus. O nosso dia a dia não é fácil, no nosso trabalho, aonde você estiver, irmão, nós estamos travando essa guerra espiritual. O último item das vestes do sacerdote, e eu paro por aqui, era o calção. A Bíblia usa essa palavra, depois você vai ver lá, em Êxodo 28, que era uma lembrança, né, a respeito dos pecados sexuais, tanto em pensamento como em ação. Era o que cobria as partes íntimas, né? E ele tinha esse significado. Então, as vestes do sacerdote tratava de todas as áreas. Todas as áreas. Nós devemos estar moldados e lapidados por Deus em todas as áreas. Todas. Não, irmão, não vou falar disso aqui, porque isso aqui é uma coisa mais complicada. Não, irmão, tem que falar, tem que estudar, tem que entender. Amém, irmãos? Eu não vou passar do horário. Já agradeço a oportunidade aos irmãos. E as características que eram físicas, materiais, na vida daquele sacerdote, hoje tem que estar na nossa vida de uma forma espiritual, protegendo a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, para tratar da melhor forma possível de qualquer situação que se possa levantar. Amém? Eu agradeço os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode pensar. Graças a Deus. Amém. A paz do Senhor. Vamos estar em pé. Tenho certeza que cada um de nós ouvimos essa palavra. Nós precisamos examinar e executar na nossa vida. Não adianta simplesmente ouvir, né? Executar, exercer essa palavra. E essa palavra vai fazer efeito nas nossas vidas. Todos nós que estamos aqui, amados, nós somos assim prepotentes, né? Presunçosos, orgulhosos. Nós somos. Nós não podemos dizer que nós não somos. Nós somos, amados. Dentro do nosso íntimo nós somos. Mas nós temos o Espírito Santo do Senhor. Quando nós erramos, nós precisamos compreender e pedir perdão a Deus, pedindo perdão ao irmão, à irmã, para que a obra de Deus não possa ser prejudicada pelas nossas decisões. Amém? A cada dia as coisas vão ficando mais complicadas. Todos os dias. Mas nós ouvimos, graças a Deus, palavras de ensinamento. Quando nós erramos, é porque nós queremos errar. Não é fácil obedecer a Deus, não é fácil. Se fosse fácil, todos nós teríamos uma vida totalmente diferente, irmão. A nossa vida é diferente porque nós não obedecemos a palavra do Senhor. Nós nos esforçamos em fazer a vontade do Senhor. Amém? Mas quando nós entendemos, pedimos, Senhor, eu quero mudar, Deus ele vai mudar a nossa vida. Amém? Meu Deus, nós pedimos a tua graça, a tua unção.
Muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu. E nós sabemos que o Senhor vai sempre nos conceder de estarmos aqui, Senhor. Nós não temos condições, meu Deus, é só o teu grande amor, Senhor. Se não fosse o teu grande amor, nós não estaremos aqui. Mas graças a Deus, Senhor, porque a cada dia o Senhor aumenta o teu amor nas nossas vidas, e por isso que nós estamos aqui. Nós não sabemos quantos dias, quantos meses, quantos anos nós vamos viver aqui nessa terra, mas nós pedimos, meu Deus, enquanto, meu Deus, nós estivermos aqui, nós precisamos estarmos em comunhão contigo. Nos dê força, Senhor. Meu Deus, porque nós sabemos que nós temos um grande inimigo, mas o Senhor é maior do que todos os demônios. Nós sabemos que esses demônios, eles trabalham todo dia, todo momento para nos destruir, mas nós temos o teu Espírito Santo, e nós pedimos, meu Deus, que o teu Espírito venha se manifestar a cada dia, a cada momento, meu Deus. Abre, meu Deus, os nossos olhos, purifica, meu Deus, os nossos corações, a nossa mente, para que, meu Deus, nós possamos estar andando corretamente, meu Deus, e fazendo, meu Deus, a tua vontade, e que a tua graça do Senhor venha se manifestar na nossa vida, e o amor de Deus, nosso Pai, as misericórdias do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, e o teu grande amor repouse sobre as nossas vidas, desde agora, para todo sempre. E você diz: amém, amém. Em paz.